Temos, principalmente através do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, uma uniformização de práticas, de procedimentos. Tratamos aqui, por exemplo, do processo judicial eletrônico e da digitalização ainda de um acervo antigo de processos físicos. O país já teve 7 constituições. A atual é o resultado de um longo processo de redemocratização depois de 21 anos de ditadura. O objetivo da integração entre a Polícia Federal e as demais instituições, como o TSE, por exemplo, é agilizar possíveis investigações e dar suporte à Justiça Eleitoral. Isso aqui é que preenche a minha vida. Eu me dedico de corpo e alma a isso aqui. Olá, boa noite. Boa noite. O Supremo reafirmou a jurisprudência da Corte no sentido de que a criação de cargos comissionados só se justifica para funções de direção, chefia e assessoramento. Não vale para outras atividades. O tema é objeto de um recurso extraordinário que teve repercussão geral reconhecida e julgamento de mérito no plenário virtual. A repórter Carla Lucena, ao vivo, tem os detalhes dessa decisão para a gente. Oi, Carla. Boa noite. Olá, William. Boa noite para você, boa noite a todos. O Supremo julgou nesse caso um recurso apresentado por Guarulhos, município de São Paulo. O TJ paulista considerou inconstitucional trechos de uma lei municipal de 2015 que criava 1.941 cargos comissionados na prefeitura. O prefeito de Guarulhos, aqui no Supremo, alegou que esses cargos são necessários para organizar a administração do município, que não está tentando burlar o princípio do concurso público e ainda que esses cargos são aí necessários para organizar a administração. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, ressaltou no plenário virtual que essa é uma questão que o Supremo já analisou diversas vezes e que ainda que o entendimento da Corte é que os cargos comissionados só podem ser criados para atividades de direção, chefia e também assessoramento. Não vale, então, portanto, para atividades operacionais ou técnicas. Os demais ministros do Supremo votaram também no plenário virtual. A decisão foi por maioria. O único a divergir foi o ministro Marco Aurélio. Esse caso tem repercussão geral reconhecida e, como a gente sempre lembra, a decisão, então, do Supremo de negar este recurso não vale apenas para o caso de Guarulhos, mas para o julgamento de processos semelhantes nas instâncias inferiores. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Carla, pelas informações. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, visitou o Tribunal Regional Federal da Terceira Região em São Paulo para discutir uma série de ações. Essa foi a primeira visita que o ministro pretende fazer também a outros TRFs. No encontro foram discutidas ações conjuntas entre os tribunais e o Conselho Nacional de Justiça. O presidente do STF e CNJ, ministro Dias Toffoli, se reuniu com a presidente do TRF3, a desembargadora Terezinha Carzeta, e com outros magistrados. Por conta da grande demanda do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que abriga os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, a digitalização dos processos e o funcionamento do processo judicial eletrônico também entraram na pauta da reunião. Essa foi a primeira de várias visitas aos TRFs que o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, pretende fazer durante a gestão à frente do Supremo. Esse diálogo é importante porque temos, principalmente através do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, uma uniformização de práticas, de procedimentos. Tratamos aqui, por exemplo, do processo judicial eletrônico e da digitalização ainda de um acervo antigo de processos físicos. Também pela manhã em São Paulo, o ministro participou dos debates sobre os 30 anos da Constituição Federal na Faculdade de Direito da USP. E ainda nesta edição, você vai ver como foram os outros compromissos do presidente do Supremo em São Paulo. A Polícia Federal inaugurou hoje o Centro Integrado de Comando e Controle das Eleições, que vai funcionar nas semanas do primeiro e do segundo turnos. O centro irá atuar com o apoio de 14 instituições que juntas irão garantir uma eleição tranquila e segura.
No painel de monitoramento é exibida em tempo real a quantidade de ocorrências de crimes eleitorais registradas desde o dia 1º de janeiro de 2018 em todo o país. Também aparecem no telão os locais onde estão 6 dos 13 candidatos à presidência da República que solicitaram reforço na segurança. Eles são monitorados por GPS. Tudo é compartilhado entre os 14 órgãos envolvidos no centro. O fluxo de informações ajuda na solução e prevenção dos problemas. É uma forma de a gente ter um centro que compile e agrega essas informações e forneça à unidade central a visão holística daquilo que acontece nesse período que antecede as eleições. Durante essa semana, os dados estarão disponíveis, a atuação dos órgãos parceiros se dará de forma a permitir comunicação, confiança e compartilhamento de informações. O objetivo da integração entre a Polícia Federal e as demais instituições, como o TSE, por exemplo, é agilizar possíveis investigações e dar suporte à Justiça Eleitoral. Isso porque, na véspera das eleições, ninguém pode ser preso, a não ser em flagrante delito. Ou seja, em muitos casos, somente as autoridades eleitorais podem autorizar a instauração de inquéritos. Nós estamos acompanhando em tempo real, em todo o território nacional, todos os crimes praticados e que a Polícia Federal investiga, principalmente os crimes eleitorais. Essa integração, então, nós teremos uma visão macro, pronto atendimento, melhor resposta, melhor subsídio à justiça e à própria população, à sociedade como um todo. Segundo a Polícia Federal, a instalação do centro há uma semana do pleito é justamente porque foi identificado que neste período há uma maior incidência de crimes eleitorais. Os crimes de Caixa 2, transporte de eleitores, boca de urna, crime contra a honra de candidatos e partidos e propaganda eleitoral fraudulenta aumentam em 50% na semana que antecede a votação. Qual é a importância? Você ter todos os órgãos atuando em conjunto e com acesso aos seus bancos de dados com uma grande rapidez. Então, se eu tenho um representante do COAF ali, ele vai poder acessar o banco de dados do COAF no momento de uma operação, por exemplo, fizemos uma apreensão de um carro forte ou algo assim, ele imediatamente vai tentar fazer o vínculo disso com os bancos de dados que ele tem, as investigações, análises que ele tem. Essa é a grande vantagem. É isso que ocorria durante a Copa e os Jogos Olímpicos. Você ter todas as autoridades tomadoras de decisão ali naquele momento para facilitar a resposta. Em Santa Catarina, o Ministério Público Federal recomendou a 7 empresas de telefonia que arquivem gravações dos atendimentos a clientes. O MPF em Santa Catarina apurou irregularidades praticadas pelas operadoras de telefonia em relação ao fornecimento das gravações. Além de pedir que essas empresas armazenem as conversas pelo período mínimo de 6 meses, o MPF quer também que, quando esse material for solicitado pelo consumidor, ele seja disponibilizado no prazo máximo de 10 dias a contar da data do pedido. As empresas de telefonia têm o prazo de 30 dias para informarem ao MPF se vão acatar as recomendações. E você vai ver a seguir: 30 anos de Constituição. Nós temos liberdade de expressão, nós temos a garantia do direito de propriedade, da inviolabilidade do domicílio, inviolabilidade das comunicações telefônicas. No dia 5 de outubro, próxima sexta-feira, a Constituição Federal completa 30 anos. Por isso, preparamos várias reportagens sobre o tema e durante todo o mês vamos exibir essas matérias aqui na TV Justiça. Pois é, as nossas redes sociais já estão inclusive de cara nova, com uma identidade visual sobre as 3 décadas da Carta Magna. E para abrir esse mês de comemoração do principal símbolo do processo de redemocratização nacional, fomos às ruas para ver o que as pessoas sabem sobre a Constituição. Um título imponente, Constituição da República Federal do Brasil. Perguntamos nas ruas, o que ela é? É a carta que rege o país, que tem as leis. Ela diz os direitos e os deveres do cidadão e do Estado. É um conjunto de regras estabelecidos para que possa normatizar a sociedade. Estabelece direitos e deveres. A Constituição foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988.
A sessão foi aqui na Câmara dos Deputados. O presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Ulisses Guimarães, levantou o texto da nova carta e anunciou: declaro promulgada o documento da liberdade. O país já teve 7 constituições. A atual é o resultado de um longo processo de redemocratização depois de 21 anos de ditadura. Ela trouxe de volta a democracia, que é o mais importante que a gente não tinha. Eu mesmo vivi no período da ditadura e a coisa era muito complicada. Mas vamos voltar para a lei maior do país. Os direitos e garantias fundamentais da Constituição anterior, de 1967, vieram para o topo do texto. Todos são iguais perante a lei, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. É livre a manifestação de pensamento. A prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível. Os direitos e garantias chegam a muitos detalhes. As presidiárias, por exemplo, devem ter as condições necessárias para permanecer com os filhos durante a amamentação. Ela ganhou o nome de Constituição Cidadã. No artigo 5º, só ilustrativamente, a gente tem direitos da personalidade, que eram matérias, eram temas tratados pelo direito civil que a Constituição incorporou no seu texto. Nós temos liberdade de expressão, nós temos a garantia do direito de propriedade, da inviolabilidade do domicílio, inviolabilidade das comunicações telefônicas. Então, quando você constitucionaliza determinado tema, você, como a gente costuma dizer no direito, a gente juridiciza esse tema. Então, ele passa a ter no nosso caso, passa a ser um direito fundamental. Muitos temas das leis ordinárias vieram para a Constituição. Quer 2 exemplos? Os direitos dos trabalhadores rurais e urbanos e a licença paternidade. É legal, é justo. Haja vista de que a mulher tem, se eu não me engano, são 4 ou 5 meses, né? E é um tempo que o pai possa ter, não para desfrutar, mas em especial para ajudar a esposa. O aplicador do direito, o juiz, os ministros, eles tomem um certo cuidado, uma certa cautela na interpretação desses direitos. E como a Constituição chegou aos 30 anos? Melhorou, mas temos muito ainda que melhorar. Que os políticos cumpram a Constituição, né? Que eles não estão cumprindo. Celebramos 30 anos da Constituição da República Federativa do Brasil. O tempo realmente é de muita festa. O tempo realmente é de reconhecimento do valor desse documento tão fundamental, tão imprescindível para a democracia brasileira. O Parque Aquático do Ceará é obrigado a dar desconto de 50% a estudantes de todo o país que apresentem a carteirinha. O Ministério Público interviu após verificar que a meia entrada era oferecida apenas aos estudantes do estado. Os alunos de todo o Brasil que têm a carteirinha estudantil agora vão poder pagar meia entrada no Parque Aquático Beach Park, que fica na região metropolitana de Fortaleza. Descumprindo a lei federal, antes o parque só permitiu desconto de 50% na entrada aos estudantes do estado do Ceará. O Ministério Público acionou a Justiça, que determinou que o parque deve garantir, no mínimo, 40% dos ingressos para alunos que possuem a carteirinha estudantil válida em todo o Brasil. A meia entrada é garantida por lei federal para eventos culturais, de lazer e esportivos. O Superior Tribunal de Justiça admitiu o direito à partilha do usufruto de imóvel. Para o STJ, o usufruto não pode ser usado para prejudicar um dos cônjuges. Os ministros da terceira turma negaram o recurso de um ex-cônjuge que queria desconstituir decisão que permitiu a partilha do usufruto sobre um imóvel. De acordo com o processo, durante a união estável do casal, houve uma manobra para prejudicar a mulher. O imóvel foi comprado pelo companheiro e colocado no nome dos filhos. No entanto, foi estabelecido ele mesmo como beneficiário único do usufruto vitalício do bem. Em primeira instância, foi determinada a partilha do imóvel, mas o Tribunal Estadual reformou a sentença para permitir a partilha do direito de usufruto e não da propriedade. Os ministros do STJ mantiveram a decisão. Foi considerado que o uso desvirtuado do Instituto do Usufruto não pode prejudicar o direito da parte à meação do bem adquirido durante a união estável, já que ambos são titulares do direito real.
A presidente da Comissão de Direitos das Famílias da OAB-DF, Liliana Marques, explica os efeitos dessa decisão. Vai clarear, vai servir de alicerce, de jurisprudência para ações em demandas. O quanto é importante recorrer até a última instância para ter o seu direito resguardado. Para o relator, ministro Marco Aurélio Belize, é absolutamente possível o aluguel do imóvel a terceiros ou a um dos cônjuges, que pagará a quantia correspondente à metade do valor. Em qualquer das hipóteses, as despesas do imóvel devem ser arcadas pelo casal. E daqui a pouco, no Jornal da Justiça, o Dia do Idoso. Vamos voltar a falar da agenda do presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli. Ele foi recebido pelas associações de magistrados paulistas e do Brasil em São Paulo. O ministro disse que trabalha para aprimorar a pauta de julgamentos do STF. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, foi recebido pelos presidentes da Associação Paulista de Magistrados, a APAMages, e da Associação dos Magistrados do Brasil, a AMB. O almoço de boas-vindas na capital paulista foi oferecido pelas duas entidades, que representam cerca de 14 mil juízes, entre estaduais, trabalhistas, federais e militares em todo o Brasil. O ministro é um homem de diálogo e a sua primeira visita ao estado de São Paulo e a primeira visita à APAMages revela essa postura de abrir o diálogo com toda a sociedade brasileira. Então, isso para nós é muito importante. Com certeza, o ministro tem, e ele já disse isso em outras entrevistas, projetos muito importantes para o CNJ, especialmente, e para o Supremo. Então, nós estamos muito confiantes nessa gestão que se inicia e acreditamos que o Judiciário vai avançar muito. Essa visita nos honra, tanto para a MB como para a APAMages, e honra toda a magistratura paulista de recebê-lo aqui para um almoço, e que nós esperamos é que dessas reuniões, desse diálogo, haja um fortalecimento da magistratura nacional em prol do cidadão, em prol de uma justiça eficiente, de uma justiça independente e que saia fortalecida nesses próximos 2 anos. Esse foi o primeiro encontro do ministro com representantes das entidades desde que ele assumiu a presidência do Supremo. Durante o almoço, Dias Toffoli recebeu uma placa de agradecimento e reconhecimento pelo seu trabalho e disse que é preciso preparar conciliadores e mediadores para modernizar o judiciário. Aqui em São Paulo já há uma experiência bastante grande de integração entre a magistratura e a sociedade civil no que diz respeito, por exemplo, à mediação. Aqueles grandes litigantes, por exemplo, o sistema financeiro, a área de consumo, já há um trabalho bem desenvolvido aqui na Justiça do Estado de São Paulo, no Poder Judiciário local, a respeito de incrementar o trabalho de conciliação e de mediação, e que é um dos grandes programas do Conselho Nacional de Justiça já de um bom tempo, e agora com o novo Código de Processo Civil e a Lei de Mediação de 2015, impõem a nós também do CNJ, estabelecemos os critérios, nós, junto com as escolas da magistratura, nós prepararmos pessoas para serem conciliadores e mediadores. Além de desembargadores e juízes, participaram do almoço os presidentes dos principais tribunais de São Paulo. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, destacou a importância do diálogo entre as entidades para o fortalecimento do Poder Judiciário. Essa expectativa de todo o Judiciário, de que o ministro Dias Toffoli vai ter um diálogo muito próximo para que a magistratura possa cada vez mais oferecer um serviço de qualidade, porque justiça é um serviço público também, assim como saúde, educação, e deve ser oferecido com qualidade, eficiência, rapidez. O diálogo mostra que o ministro Dias Toffoli, o novo presidente, está com certeza no caminho certo. Ainda durante o encontro, Dias Toffoli explicou que o momento é de diálogo e de construção com todos os segmentos e que vai trabalhar para aprimorar a pauta de julgamentos do Supremo. Hoje está em torno de 1.000 processos liberados para plenário. Nesse sentido, já liberamos a pauta até o fim do ano, exatamente dando a prioridade a casos que já estão pautados há muitos anos,
casos de repercussão geral e também ações diretas de inconstitucionalidade. Para melhorar a eficiência e a modernização da Justiça, tenho sempre falado no tripé da eficiência, da transparência e da responsabilidade. E ainda em São Paulo, o presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, participou de um seminário no Tribunal de Justiça do Estado em comemoração aos 30 anos da Constituição Federal e aos 15 anos do Prêmio Inovare. Logo depois, participou da posse do novo presidente do TRT de São Paulo. A reportagem completa você acompanha amanhã no Jornal da Justiça, primeira edição. Em comemoração aos 30 anos da Constituição do Brasil e aos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a segunda edição do Fórum Jurídico da Escola de Magistratura Federal da Primeira Região, em Brasília, promoveu um debate sobre direitos humanos. A crise migratória envolvendo a Venezuela e o Brasil também fez parte do debate. O combate ao enfraquecimento internacional dos direitos humanos foi destaque no segundo Fórum Jurídico promovido pela Escola de Magistratura Federal da Primeira Região, a SMAF. Na abertura do evento, o coordenador geral e científico do Fórum e diretor da SMAF, desembargador federal Souza Prudente, destacou a necessidade de unir forças por uma sociedade global em defesa dos direitos humanos. Para o magistrado, o judiciário tem papel fundamental nesse processo. Daí a importância desse evento, no sentido de formar essa consciência no exercício da nossa jurisdição, buscando-se uma metodologia de eficácia plena desses direitos fundamentais, para que a justiça se torne sempre o melhor caminho para a paz social. A primeira palestra do Fórum foi realizada pelo presidente do TRF1 em exercício, desembargador federal Cássio Marques, que trouxe uma reflexão sobre os aspectos sociais, econômicos e jurídicos da crise migratória brasileira a partir da Venezuela. O magistrado defendeu que a missão de acolher os venezuelanos é um mecanismo de cumprimento à Constituição Federal e que a interiorização dos imigrantes para outros estados a partir de Roraima pode amenizar as situações de precariedade que eles vivem. Como disse, é uma forma de socialização, de maior participação do povo brasileiro e dos entes federativos, minimizando um pouco a responsabilidade que no momento recai quase que na sua inteireza sobre o estado de Roraima. A professora e diretora do Programa de Pós-Doutorado sobre Direitos Humanos e Políticas Públicas da Universidade de Salamanca, na Espanha, Esther Martinez, falou sobre o tema ontem e hoje da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Os direitos humanos tratam de instaurar uma sociedade mais justa. Ao longo de 2 dias de realização do segundo Fórum Jurídico, foram debatidos outros temas relacionados aos direitos humanos, como a construção do devido processo legal como instrumento de efetivação dos direitos e garantias fundamentais na Constituição de 88, a justiça e os direitos humanos, estruturação das políticas de direitos sociais nos 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos, a tutela judicial dos direitos sociais, uma nova perspectiva, tutela processual de urgência em defesa dos direitos humanos, educação judicial dos magistrados para a defesa do meio ambiente equilibrado no contexto do Estado democrático de direito ambiental e o direito ambiental como direito fundamental da pessoa humana. O Dia do Idoso é comemorado no Brasil em 1º de outubro. A homenagem foi criada com o objetivo de valorizar a chamada terceira idade, que já são mais de 30 milhões em nosso país. Em Brasília, um grupo de pessoas que já passou dos 60 anos encontrou uma forma animada de curtir a aposentadoria bem longe do sofá da sala. Tudo começa com o aquecimento da voz. E depois o que a gente vê é alma, coração e muito amor transmitidos em cada nota. Uma tradição que já soma 19 anos. Toda segunda-feira, o Coral Paz e Amor do Cruzeiro Velho, aqui de Brasília, se reúne para ensaiar. Hoje, o coral conta com a participação de 30 pessoas e já se apresentam em shoppings, igrejas, supermercados e também em festas da cidade. E é sempre assim, com bastante animação e dedicação.
Marlene está no coral desde o início. Ela conta que a experiência é transformadora. Isso aqui é que preenche a minha vida. Eu me dedico de corpo e alma a isso aqui. E ela não está sozinha nessa opinião. Eu sou uma pessoa muito feliz porque eu frequento os grupos da terceira idade. Gosto de cantar, gosto de dançar. Então, para mim, isso é vida. Quando eu canto assim, canto e danço assim, eu fico leve, fico alegre. Eu gosto muito deles, eles sabem disso e a gente desfruta muito desse momento porque é como se fosse, a gente chama que é musicoterapia. Para eles é musicoterapia, cantar, divertir-se e estar aqui juntos. O Brasil tem atualmente mais de 30 milhões de idosos, segundo o IBGE. Desde outubro de 2003 está em vigor o Estatuto do Idoso. A lei estabelece direitos importantes para essa população. As pessoas idosas, aquelas consideradas a partir de 60 anos por essa lei federal, elas passaram a ter mais proteções jurídicas e sociais. Dentre elas, o respeito ao tempo, que seria aí o transfigurado na questão das filas, né? A fila preferencial para o idoso, questão em respeito aos planos de saúde, aos abusos financeiros, aos abusos econômicos. Foi um avanço, mas sua implementação ainda precisa de maiores disponibilidades do Estado. O Estado ainda disponibiliza muito pouco do seu tempo e da sua estrutura para a garantia do direito da pessoa idosa. Garantias que passam pelo desafio do pleno respeito a essa população. Vamos às últimas notícias, então é hora do Giro na Rede. Quem está hoje na redação do Jornal da Justiça é a repórter Fernanda Porto. Boa noite, Fernanda. Conta pra gente quais são as últimas. Oi, William. Boa noite, Érica. Boa noite a todos que nos acompanham. A gente começa o giro falando que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, excluiu verba do Fundo de Combate à Pobreza do Ceará do cálculo para pagamento de dívida com a União. O ministro entendeu que retirar os recursos do fundo prejudicaria a população mais pobre do Ceará, além de não cumprir a destinação específica prevista na Constituição Federal. E o juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, Sérgio Moro, levantou o sigilo de parte da delação do ex-ministro Antônio Palocci. O magistrado incluiu trechos do depoimento sobre supostas indicações para cargos na Petrobras, em uma ação penal referente ao Instituto Lula. Eu fico por aqui, você em casa, para rever qualquer uma de nossas reportagens, é só ir no nosso canal no YouTube. Digita lá, TV Justiça Oficial. Eu volto ao estúdio. Obrigado, Fernanda. E o Jornal da Justiça, segunda edição, também fica por aqui. Uma boa noite para você. Boa noite para você e a gente se vê amanhã. Até lá.